Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, minhas amadas, em nome do Senhor Jesus, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Glória a Deus, mais uma vez, né, irmãos? Meus amados, minhas amadas, que Deus em Cristo venha abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amados, a palavra hoje se encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos fazer essa leitura e ver o que o Espírito Santo de Deus tem a nos ensinar, a nos falar, porque é Ele, todas as coisas é para o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, na sua infinita bondade, pela misericórdia que tem de nós, Ele nos fala através do Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más. Que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais por idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Num dia, 23 caíram, né? É assim, estarrecedor, mas é a palavra de Deus, né? E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé. Ore para não cair. Eita, aquele que se cuida está de pé. Então, ore para não cair. Para que não caia, essa é a palavra. Não, olha só, não veio sobre vós tentação, senão nenhuma, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra se encontra em 1 Coríntios 10, né? É o apóstolo Paulo, né? Através do Espírito Santo de Deus, falando para a igreja de Coríntios e falando para aquele povo israelita, né? Para não fazer como os israelitas, melhor dizendo, né? O fizeram. A palavra ela é eficaz, ela é bálsamo, ela é ensinamento, é viva e ela nunca passará. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais. E aqui o apóstolo Paulo, ele adverte, né? Ele adverte para fugir do mal
e não cobiçar as coisas má. Que nós não devemos cobiçar as coisas má. E vamos fugir da aparência do mal, fugir do mal, como se fala no livro de Tiago também nos ensina, né? E a palavra vem, né, dizer tudo isso para nós em uma só mensagem que se encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 10. Aleluia! Glória a Deus! Gosto muito sim, de estar falando do amor de Deus. Eu costumo dizer que o meu combustível é a palavra de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Como Deus é maravilhoso em nossas vidas. A palavra de Deus, para a gente estar extraindo os versículos aqui, o que nos diz? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Olha só. O apóstolo está dizendo, Deus está dizendo, através da boca do apóstolo Paulo, o Espírito Santo está dizendo, né, que nós não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aleluia. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Aqui estamos falando também como a Bíblia é viva e a palavra de Deus, ela é interligada, de Gênesis a Apocalipse, né? Então, quando fala da palavra para que nós venhamos ser como os nossos antepassados, nossos pais, enfim, passou debaixo da nuvem do Senhor Jesus Cristo. Isso é bênção, né? Isso é bênção. Por quê? Porque a partir do momento em que não ignoreis os nossos pais, que estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Por quê? O povo de Deus, Deus está aí para proteger a cada um de nós. É só nós dar lugar para Ele, que Ele nos protege, Ele nos defende. E quando Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho e o povo dele passou. O povo dele passou. Aleluia. Depois o mar se fechou, aqueles que não eram de Deus viram o que aconteceu. Não passaram e morreram todos. Deus abriu, passou os dedos, depois fechou de novo. Eita glória, é desse jeito. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Assim Ele fez com o Mar Vermelho. E nós pais, temos o direito e a obrigação de pregar o Evangelho dentro de nossa casa. Para que nossos filhos sejam herdeiros de um verdadeiro Evangelho, genuíno, do Senhor Jesus Cristo. Isto é aqui. Mas aqui também, no versículo, quando se fala desta forma, irmãos, esse versículo de 1 a 4 aqui, e aí vem a palavra que nos diz, olha só, mas, veja bem, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Jesus é a pedra, era Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Da sua vida, da minha vida, da vida da sua família. É só nós dar o lugar. Então, todos beberam e comeram do mesmo manjar espiritual. E a pedra era Jesus. Ele é a pedra de esquina. Jesus é a pedra, é a cabeça. E Ele está sendo isso em sua vida, em nossas vidas. Nós temos que dar lugar a Deus. E quando Ele fala, e beberam todos de uma,
Eu gosto muito desse versículo, uma mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Amém. Agora vem o versículo 5, que nos fala, a partir do 5, mas Deus não se agradou. Olha, Deus não se agradou da maior parte deles, da maior parte. Aí é que está, a gente tem que extrair versículo, ver o que está dentro do versículo, para a gente estar ministrando, falando para os irmãos, para os abençoados, porque a palavra de Deus, ela é simples, eficaz, mas nós temos que ter atenção, porque quando Deus fala, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, da maior parte, Deus não se agradou. Da maior parte. Pastor, e por que você está falando da maior parte? É porque quando a gente fala por aí que tem mais gente perdida do que a areia do mar, tem pessoas que ainda duvidam. E tem. A palavra está aqui falando. Deus não se agradou da maior parte. Aleluia. Deus não se agradou da maior parte e foram prostrados no deserto. Viu? Eis a questão. E estas coisas foram feitas em figura. Foram-nos feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram. Né? Não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Meu Deus, veja bem, aqui o que o Senhor Jesus Cristo, o que a palavra está nos dizendo, né? Está nos dizendo para que nós não venhamos também tentar a Cristo, né? Não venhamos tentar a Cristo. Porque quando Deus fala, não, olha só, e estas coisas foram nos feitas em figura. O apóstolo Paulo, ele faz aqui uma alusão, né, feita em figura, foi deixada lá em figuras, enfim, para que o povo poderia ver como foi e por que aconteceu esses manifestos, essa situação. Então, a palavra de Deus, quando nos ensina desta forma, nós temos que estar buscando e agregando. Aleluia, o Espírito Santo de Deus em nós. Aqui vem dizer para nós, e levantou-se para afogar, quer dizer, depois que beberam, comeram, muitos levantou-se para afogar, ficaram à vontade, se relaxaram. Onde está a prática do jejum, da consagração? Onde está a prática mesmo depois que alimenta a carne, né? Que você entregou ao Senhor, que você vai almoçar e tudo, mas cadê a reverência? Cadê o respeito? Não, foram se folgasse, quer dizer, rebeldia. Não querem ter temor à palavra, falta de temor à palavra, nós temos que ter temor à palavra. Acabou de almoçar? Agradeça a Deus pelo alimento. Mais uma vez, antes de almoçar, agradeça a Deus, consagra ao Senhor. Tudo que for fazer, vai comer, consagra ao Senhor. Terminou? Agradeça a Deus, gratidão. É desta forma, irmãos. Então, vejamos como a palavra fala, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Aqui o apóstolo fala para que ele está nos alertando. Aqui é nos alertando. Para que nós venhamos cada vez mais nos consertar. É um conserto também. Né? Então ele fala, para que não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Viu? Está escrito na palavra. Temos que orar, temos que fugir da aparência do mal. Pelo amor de Deus, está chegando o fim está chegando o final, e nós temos que buscar enquanto possamos achar, irmãos. Temos que buscar, não adianta. Então, Jesus, na sua infinita bondade, ele já nos orienta para que nós venhamos ser
cada vez mais firme naquele que é o único Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. Deus já nos orienta. E aqui ele fala, então não nos prostituamos. Né? Aí vem o nono. E não tentemos, olha só, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não tente, não põe à prova o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus. Não tente a Cristo, que vem perecer como muitos pereceram. Pereceram e muito. Porque a palavra quando fala em não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Meu Deus, é forte, né? E aí é que entra a nossa meditação pela palavra. Ouvir só, não, é ouvir e guardar e pôr em prática. Estão ouvindo a palavra de Deus, entrando num ouvido e saindo no outro. Pelo amor de Deus, deixa ir para a mente e para o coração. Essa é a questão. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, a perecerem pelo destruidor. Para de murmurar. Para que murmurar? É muito crente murmurando. Muitas pessoas murmurando. E eu falo crente porque a gente tem que falar para quem conhece, quem está dentro da palavra. É uma coisinha que não deu certo hoje, murmura. Né? Porque o açúcar acabou hoje, agora está de noite e não deu mais para ir no mercado ou qualquer coisa. Murmura. Toma um copo com água, vai pro joelho e agradece a Deus que amanhã é um novo dia, o mercado vai abrir, você vai comprar e Deus vai trazer. Para de murmurar tudo, coisa só murmurando. Deus não gosta disso. Então, eis a questão. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Que aí agora o destruidor, Satanás, vem e toma conta. Ele gosta mesmo disso. Ele vem e toma conta. Tenha cuidado. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé. Olhe, não caia. Aqui o apóstolo está fazendo uma advertência, né? Está chegando o fim do século. Como está escrito em Ezequiel 7, o fim vem, o fim virá. O fim vem, o fim virá. Eu vou até pedir ao Senhor nosso Deus para que Ele me conceda o direito de estar meditando em Ezequiel 7 para trazer uma mensagem. Porque o que mais a gente ouve falando, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ezequiel 7 fala também da ira de Deus. Da ira de Deus. Fala ainda com mais contundência do que aqui já está falando. Daqueles que pereceram, o povo de Deus, os dele, ele abriu o mar vermelho, atravessaram. Quem não era dele não atravessou. Então, de qualquer maneira, teve sim castigo. Mas lá em Ezequiel, Deus vai me dar essa leitura e eu vou fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele, porque quem manda em mim é Ele. Tudo em mim é Jesus. Amém? Então vem a palavra de Deus nos dizer desta forma, irmãos. Olha só, o que Deus nos orienta. É o fim dos tempos. Aqui é o fim dos tempos. Se cuida. Nós temos que se cuidar para que não venha cair, para que não caia em tentação, para não cair em tentação. Nós temos que vigiar mais. Porque o fim vem, o fim virá. O fim vem e o fim virá. E aqui, o 13. Não veis sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar.
Pastor, e aí esse versículo 13? O que o senhor acha, pastor? Como é? Esse versículo 13 é porque Deus está com você. Deus está comigo. Mas eu tenho algo a acrescentar também, porque não podemos acrescentar nem um tio e nem tirar um tio, mas acrescentar é dentro da mensagem que também ela tem a ver, que é o poder da oração. Que a Bíblia nos ensina o poder da oração. Agora, sem eu orar, sem eu clamar a Deus, sem você clamar a Deus, sem você orar, como é que Deus vai nos defender? Deus entrega. Deus deixa lá. Deus entrega mesmo, ele deixa para lá mesmo. Ah, pastor, não deixa. Deixa. Por quê? Porque Deus é educado. Porque a Bíblia fala e nos ensina que Deus deu livre-arbítrio para todos. Se eu não orar a Deus e clamar a Ele, como é que Ele vai interceder por mim? Como é que o Senhor Jesus Cristo vai interceder por mim? Então, eis a questão. Não vejo sobre vós tentação, senão humana. Nós temos que ter cuidado com as tentações humanas. O apóstolo aqui ele está falando, que não vê sobre vós, senão tentação humana. E, realmente, tentação humana. O que é isso? Nós temos que ter cuidado em tudo falando. Cuidado com a mesa dos escarnecedores. Cuidado com a tua casa. Você, servo de Deus, está vivendo uma vida de tribulação, aonde você é um conhecedor da palavra, o outro é contenda, não gosta e não é. Você tem que estar orando a Deus e ter muito cuidado e muita vigilância. Muita vigilância. Por isso que, às vezes eu falo, não ajuda 100%, mas na hora de, pelo menos, se relacionar com alguém, conhecer alguém para se relacionar, para casar, enfim, que seja alguém que prospere a mesma fé. Porque aí, vão seguindo aí o caminho aí, sabe? Se é da Umbanda, que sejam bandistas, vão seguindo o caminho deles. Mas se é cristão, que seja cristão, que aí segue também o caminho deles. A luz não combina com as trevas. Treva é treva, luz é luz, noite é noite, dia é dia. Amém, irmãos? Então nós temos que orar muito, porque o nosso Deus, Ele é aquele que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Ele nos dá o escape. Ele nos livra, Ele nos liberta. Mas nós temos que fazer por onde? Nós temos que fazer por onde? E aqui fica essa palavra para poder ver. Olha só as principais mensagens desse capítulo, que, na verdade, não se deve cobiçar o mal, como a imoralidade sexual, enfim, a idolatria. É porque a mente humana está tão cauterizada que qualquer idolatria, qualquer coisa que vai falar, vem logo a imoralidade sexual. Porém, tudo é pecado, irmãos. O irmão que fala do outro está pecando. Não tem diferença do adultério, da prostituição, não. É pecado do mesmo jeito. E tem uma coisa, o irmão que fala, alguém que fala de você para mim, é a mesma pessoa que vai falar de mim para você. Não dê conversa a quem vem falar da vida alheia. Não dê conversa. Responde só assim, nós temos que orar, né, irmão? Para que Deus melhore a língua dele. E mude ele. Ponto. Não alimenta Satanás, que vem de lá, vestido de cordeiro, querendo falar da vida alheia dos outros, não. O mesmo que fala de você para mim, fala de mim para você. Tenha cuidado. Siga teu caminho, pega a tua cruz e siga Jesus. Amém? Não se deve pôr o Senhor à prova. Pôr à prova, pelo amor de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito na palavra. Você viu que esse povo de Israel, o que aconteceu? Então não faça isso. Não se deve buscar o próprio bem, mas sim o dos outros.
Vamos ser mais humano. Vamos buscar, vamos fazer o bem, né? Aqueles que realmente estão precisando, que são necessitados, precisa sim que nós façamos o bem. Amém? É desta forma. O sucesso não é medido pela força. Olha só. O sucesso não é medido pela força com que somos tentados, mas pela fé com que reagimos. Então, veja bem. Não adianta usar a força, mas sim pela fé que reagimos. É pela fé que nós temos que Deus, Ele é conosco. Ele é conosco. E Jesus está aí para poder nos libertar, trazer libertação, trazer para nós o bálsamo, a cura, a libertação. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando eu estou ministrando a palavra e que Deus me dá a palavra. Eu, como uma pessoa, sabe, simples, humilde, que aprendo, eu não sei nada. É o Deus vivo que eu sirvo, que me sustenta, que me dá a palavra. E eu vejo a alegria que eu fico, agradecido a Ele. Porque esse Deus é um Deus da provisão. É o Deus que está aí, pronto para abrir o mar para você passar. É o Deus que quer trazer você. Cuidado. Provérbios 17. Melhor um pão seco em casa, com paz, do que banquetes com desunião. Cuidado com a desunião. Tem pessoas que eles não aceitam e eles não querem. É porque não aceitam mesmo que a tua luz brilhe perto deles. Tem pessoas que não querem, ainda que seja parentela, não aceite que sua luz brilhe, então deixe em paz, ore a Deus, para Deus fazer a obra na vida dessas pessoas. Mas deixe em paz. Siga teu caminho. Amém? Que o nosso bom Deus, na sua infinita bondade, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha trazer a paz, a sabedoria para cada um de nós e nos capacitar cada vez mais. Senhor, que o Senhor leva, Pai, a paz, o fortalecimento espiritual e carnal na vida de cada um. Que o Senhor, Pai amado, atravesse o seu povo, abre o mar vermelho para que eles possam passar e chegar à terra prometida do Senhor Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa lá o seu comentário. Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Amém, irmãos? Glória